Olá, eu sou a Letícia Araújo e você está no estudo bíblico do livro de Provérbios e hoje nós vamos mergulhar no capítulo 2. Vou ler o versículo 1 até o versículo 8 que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçarás a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Bem, eu quero me ater aqui de início ao versículo 1, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras. O que significa a palavra aceitar? Ela é reconhecer a verdade, é admitir, é ocultar aquilo que é mentira e revelar o que é verdade. Aceitar não é concordar ou se conformar, tá? Aceitar é assumir responsabilidades. O que mais me chama atenção, porque tem muitas pessoas que querem ter sabedoria. E já vemos muito aí homens com grandes sabedorias, mas sabedorias conquistadas pelo entendimento humano. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela passa por crivos físicos, didáticos e espirituais. E a sabedoria, ela se torna disponível quando eu entendo que exige responsabilidades. Então, quando a palavra fala, se aceitares as minhas palavras, primeiro é reconhecer, segundo, assumir responsabilidades. Aí vem a parte B do versículo 1, e esconderes os meus mandamentos. Então, primeiro eu aceito, primeiro eu reconheço, primeiro eu assumo a responsabilidade, depois eu preciso esconder as palavras, fixar no meu coração como mandamento. O que significa esconder? É guardar, proteger, internalizar. É praticar isso dentro de mim em secreto até se tornar uma defesa interna para depois ser externa. Então, eu preciso esconder, eu preciso fazer com que aquelas palavras, aqueles mandamentos se tornem um manual de vida, para depois eu conseguir fazer com que os meus sentidos espirituais fiquem ativos a essa sabedoria. Então, aqui no versículo 2 vai dizer: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Ou seja, você precisa ficar atento à sabedoria através da percepção auditiva. Então, a sabedoria, ela conversa conosco também pelos sentidos espirituais e principalmente através dos nossos ouvidos, da nossa audição. Por isso que o inimigo luta tanto para você ouvir tantas vozes. Por isso que há um embate interno dentro de você com tantas vozes espirituais, vozes carnais. E é tão difícil silenciar essas vozes. Como é que eu vou silenciar essas vozes? Com a sabedoria que vem do alto. Quando eu entendo que o que não é bom, perfeito e agradável, que é o crivo, do que vem do Senhor, a vontade dele é sempre assim, boa, perfeita e agradável, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de embates. Ele sempre vai ser superior, ele sempre vai agir com paz, mesmo no meio do caos.
Então, tudo aquilo que vem sobre mim, em pensamentos, em vozes, eu preciso ter percepção para me tornar atenta quando é a voz da sabedoria. Eu preciso me colocar à disposição para silenciar as outras vozes, para ouvir o comando da sabedoria. Por isso que lá no capítulo 1, quando a gente fala que é necessário conhecer a sabedoria, ou seja, ter entendimento de como ela funciona, de como ela trabalha, de como que é a forma que ela gosta de se apresentar, aí eu vou ficar atenta quando ela vier a conversar aos meus ouvidos. Então, a sabedoria que vem do alto, ela vai conversar conosco através dos nossos sentidos espirituais. E a pergunta é: você tem conseguido silenciar as vozes? Você tem conseguido ficar atento à sabedoria? E aí nós temos uma outra parte. E para inclinares o teu coração ao entendimento, coração, raiz das emoções. E quando as nossas emoções gritam, o entendimento se afasta. Então você precisa ter uma reflexão agora, neste momento. O que está falando mais alto? As tuas emoções ou o entendimento que vem do alto? Entender como Cristo trabalha, entender como é a ação do Espírito Santo em nós, entender como é liberado a sabedoria para nós. Enquanto nós estivermos com as emoções completamente elevadas, o nosso coração não voltado para o entendimento que vem do alto, nós não vamos conseguir experimentar da sabedoria. E aí, lá no versículo 3 vai dizer: e se clamares por entendimento e por inteligência alcançarás. E o versículo 4: se como a prata buscares e tesouros escondidos a procurares. Versículo 5: então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eu preciso ficar atenta. Eu preciso me movimentar. Que o que eu estou buscando não é algo comum, muito pelo contrário, para as pessoas isso é incomum. A sabedoria do alto é incomum para o ser humano e eu tenho que buscar como tesouros escondidos e entender que ela é importante para mim. Eu vou conseguir, através dessa didática, reconhecer, entender a sabedoria de Deus. Porque o versículo 7 que eu quero finalizar, porque ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos que andam em retidão, alinhamento, que entenderam que tem que ter crivo, que passa por processos e que nós estamos sendo analisados. Aí sim, a sabedoria se tornará um escudo. Ela vai se tornar um escudo para a minha vida e vai me ajudar em tudo, em tudo. Quem tem a sabedoria do alto tem tudo que precisa para andar bem nessa terra. Coloque a mão no seu coração que eu vou fazer uma oração, Senhor. Que essa pessoa consiga entender, aceitar, reconhecer e assumir a responsabilidade que vem junto com a sabedoria. Que essa pessoa venha esconder no coração, guardar e proteger e internalizar, Senhor, tudo aquilo que é da sabedoria. Que não seja as vozes, as outras vozes que venham falar, mas sim apenas a tua voz, apenas a tua sabedoria. Que essa pessoa fique atenta à sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria conversa por incógnitas,
a sabedoria, ela conversa de uma forma diferente e só aquele que é atento vai conseguir permanecer, vai conseguir identificar e vai conseguir receber. No nome de Jesus, amém. Quero deixar um dever de casa. O dever de casa é analise como está os teus ouvidos espirituais. Analise como estão as tuas emoções. Se você está perdendo a sabedoria de vista, mas também perceba se você está reconhecendo a sabedoria e se você está assumindo a responsabilidade que a sabedoria exige. Lembre-se, para herdar, para ter, para adquirir a sabedoria, eu preciso entender os crivos que tem sobre essa herança. Vai depender de você. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.